A palavra julgar significa examinar segundo um padrão. Jesus, em diversas ocasiões, falou-nos a respeito de julgar. E que nós seremos medidos com a medida que nós usarmos para medir os outros. Portanto, devemos tomar muito cuidado quando emitimos juízo de valor sobre alguém. Se nós estivermos no meio da multidão, isto é, entre as pessoas que não têm conhecimento de Cristo nem de Deus, nós estaremos entre aqueles que no capítulo 7 de João diziam assim a respeito de Jesus. Versículo 12. E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros, não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Veja que se você estiver entre a multidão, será exatamente ou estará exatamente entre estes raciocínios. Terá medo de assumir Jesus Cristo por medo dos religiosos ou do povo, porque o povo em geral não aceita o Cristo verdadeiro. Alguns terão opinião sobre estas coisas e falarão de engano ou dirão que ele é bom. Nós precisamos compreender bem e perceber qual deve ser o padrão daquilo que julgamos. Primeiro, precisamos perceber como nós vemos, porque para julgar é preciso de vermos. Jesus é o padrão da justiça de Deus. O que é a justiça? Andar conforme a verdade. Andar segundo o Espírito de Deus. Isso é que é justo. Veja que o caráter íntegro é o divino, é o de Deus. É ele que jamais roubou, é ele que jamais cometeu pecado. É ele o santo e o verdadeiro. Portanto, Jesus é o padrão da justiça de Deus. E o que ele faz? Ele leva à cruz aquilo que não é de acordo com a natureza divina, o que é o pecado. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado a respeito do que pensamos sobre alguém, sobre qualquer pessoa. Embora vejamos e saibamos muitas coisas sobre estas pessoas, podemos não ter a luz, a visão completa do que é realmente esta pessoa. Podemos pensar que alguém é mau, mas ele pode ser muito pior do que nós ainda pensamos ou vimos. Podemos pensar que alguém é bom. Veja que de Jesus, eles pensavam as mesmas coisas. E temiam assumir o nome ou reconhecê-lo. Por causa do raciocínio e da mente natural que nós temos, devemos tomar muito cuidado. Os religiosos judeus não podiam concordar que Cristo fosse o Messias, como não concordam até hoje, porque ele agia diferente do que eles pensavam a respeito das coisas de Deus. Note bem, uma coisa é o que Deus diz e pensa, outra coisa é o que nós pensamos e dizemos a respeito de Deus e a respeito da doutrina de Deus. Precisamos de abandonar o que nós pensamos a respeito de Deus e simplesmente obedecê-lo. Isto é prova de fé. Assim, quando Jesus curava no sábado, levantava-se uma grande discussão, porque não se podia trabalhar no sábado. Então Jesus pergunta, no sábado eu posso fazer o bem ou o mal? Quando termina a discussão, no versículo 24 do capítulo 7, Jesus dá uma severa lição. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aqui nós temos um mandamento. Qual é a maneira certa de julgar as coisas? Pela reta justiça. O que é a reta justiça? É segundo aquilo que Deus vê. Como temos dificuldade de perceber o que Deus vê em cada pessoa, devemos deixar o juízo para aquele que vê, que é Deus. As coisas têm uma certa aparência. Há pessoas que aparentam ser muito boas, ser muito justas,
são muito corteses. Mas se Deus puder ou quiser revelar o coração dela, você vai correr desta pessoa. Ou se não tiver o Espírito Santo, vai temer até mesmo esta pessoa, pois ela é revestida de fingimento e tudo que ela é traz uma ilusão aos que creem nela. Portanto, a primeira coisa que devemos fugir é de acreditar na aparência. Aparência é um reflexo de coisas que nós sentimos ou pensamos a respeito da imagem que vemos nas pessoas, da imagem da sua alma, da imagem do seu caráter, do seu procedimento. Nós precisamos de fugir disto, negando a nós mesmos e ouvindo a voz de Deus. Julgai segundo a reta justiça, isto é, segundo o que Deus vê. Portanto, isto é uma lição muito importante, para que nós não caiamos no juízo de Deus. Isto é, passamos a receber sobre a nossa alma o juízo que nós temos sobre os outros. Deus vai fazer conosco aquilo que nós fazemos com os outros. Se somos muito rigorosos e exigentes com os outros, Deus também será muito rigoroso e exigente de nós. Então também não poderemos errar em nada, não poderemos falhar em nada, que seremos castigados. E não haverá misericórdia sobre nós. Portanto, vejamos muito bem e tenhamos os ouvidos atentos para esta palavra. É melhor nós ficarmos em silêncio a respeito das pessoas. É melhor nós cuidarmos disto com muita atenção, porque terá reflexo sobre a nossa alma. Bendito seja Jesus Cristo. Felizes aqueles que sabem o que é a reta justiça, pois a justiça própria é torta. É por causa da justiça própria que escolheram um ladrão, um salteador, Barrabás, no lugar de Jesus Cristo. É por isso que alguns pensavam que ele enganava o povo. Portanto, o coração humano é tão terrível e enganador que pode pensar que Jesus engana. Assim, não julguemos segundo a aparência. Religiosamente, Jesus parecia desobedecer a Deus por curar no sábado. Bem, é porque nós nos julgamos muito inteligentes. Nós nos julgamos muito sábios e temos em nós mesmos recursos que fazem-nos ter certeza absoluta, convicção absoluta sobre aquilo que vemos e sabemos. Mas é engano puro. Estejamos melhor informados. Vamos àquele que é a luz do mundo, aquele que vê e que faz todas as coisas de maneira reta. O Senhor Jesus, o Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.